Querido, abra sua Bíblia aí no livro de Atos. Nós vimos na quarta-feira passada, está lá no YouTube, você pode entrar na nossa página e pode assistir todos os outros estudos, não só de Atos, mas também de Apocalipse, da segunda vinda de Cristo, da carta aos Efésios e carta de Filipenses. Se você tiver um tempinho, vai recuperando e vai lendo e vai estudando a palavra de Deus. Vai divulgando, nos ajuda nisso, né? Se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal e ajude na propagação da palavra. Nós vimos na quarta-feira passada, então, o derramar do Espírito Santo. Nós vimos sobre o derramar do Espírito Santo. A marca maravilhosa, divinal, né? Que coisa fantástica foi essa marca triunfal de que agora a igreja surge e surge na dependência e no poder do Espírito Santo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que é derramado sobre a igreja. Espírito de amor, de poder, de moderação, né? Interessante Paulo falar isso, é espírito de poder, de amor e de moderação, não é de covardia. Né? Então, nós precisamos de um reavivar, de um derramar desse mesmo amor, desse mesmo Senhor. Vimos na semana passada, no capítulo 2, como foi esse derramar do Espírito Santo e que coisas fantásticas aconteceram, coisas audíveis, o som como de um vento, línguas como que de fogo pousando sobre cada um e capacitando a cada um dos presentes a falarem línguas idiomáticas, línguas de outras nações. Lucas registra cerca de 15 a 16 nações que naquele momento identificaram as suas próprias línguas. Gente que era Galileu, quer dizer, Galileu na época era iletrado, gente de pouca educação. Como é que eles poderiam estar falando em tantas línguas e falando das grandezas de Deus? Das grandezas de Deus eles poderiam falar como qualquer um, mas falar em tantas línguas, como é que eles aprenderam essas línguas? Foi uma capacitação do dom, um dos dons do Espírito Santo sendo manifestado, mas também identificando o papel da igreja. O papel da igreja não é reter. O papel da igreja não é segurar. O papel da igreja não é apenas ser um tanque de Betesda. O papel da igreja é derramar. O papel da igreja é expandir. O papel da igreja é espalhar. O papel da igreja é comunicar a tantos outros lugares e em tantas outras nações a verdade bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O evangelho não nasceu para ser retido, o evangelho é um rio, é para correr. E onde esse rio passar, é capacitação e é direção do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Assim, já esse primeiro manifestação, essa primeira, eu diria, milagre, é exatamente determinando ou trazendo à memória Atos 1:8. Né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Uau! Esse era o momento e isso é o que está acontecendo. E foi tão assim espetacular que as pessoas da rua ouviram aquilo tudo e todo mundo correu para aquele lugar e... Enfim, ficaram assombrados com aquilo que quer dizer isto, o que quer dizer isto, que coisa maravilhosa é essa, o que está acontecendo, mas, no versículo de número 13, você já encontra a primeira obstáculo e a primeira barreira que se levanta contra a igreja e contra os apóstolos com o propósito de fazer com que a igreja, os apóstolos, os crentes daquele momento, parassem, se acovardassem, fugissem ou se revoltassem ou ficassem com mimimi ou qualquer coisa. Mas que de tal maneira parasse. E essa ferramenta ela é perigosa e é poderosa, ela é sutil, mas ela é perigosa e poderosa. Ela é uma arma que o diabo usa muito para tolher você, para impedir você, para desanimar você. E essa arma é a arma da zombaria. E aí no versículo 13 você tem lá, outros porém zombando, escarnecendo,
estão dizendo que eles estão bêbados, são malucos, são doidos, que fazem esses fracos, esse pessoal maluco, esses crentes, esses Bíblia, esses bodes, como era chamado antigamente lá no Nordeste. Então, é sempre uma palavra pejorativa, de denegrir, de dizer você não presta, você não vai longe, quem é Deus? Cadê Deus? Onde é que está Deus? Deus não está vendo, né? Deus te abandonou. E aí sempre é uma palavra de dizer, esse teu sonho não vai, esse projeto seu não vai. Primeira arma usada pelas trevas para querer parar e brecar a igreja, e também a mesma arma ele usa contigo, é zombaria. É aqui que você tem que tomar decisões. E aí você vê Pedro tomando uma decisão. E ele é motivado não pelo simples derramar do Espírito Santo, como simples no sentido não de simplório, mas no sentido de só foi isso que motivou Pedro. Não, o que foi na verdade motivou Pedro foi a zombaria. Foi diante da zombaria que Pedro se levanta e adverte. Pedro não se intimida. Pedro não se acovarda. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele adverte dizendo, esses homens não estão embriagados. Esses homens estão cheios do Espírito Santo, aquilo que Joel profetizou. Como resultado de um enfrentamento a esse ataque direto das trevas, como resultado disso, houve um tempo de graça e glória. Isto é, 3.000 pessoas se converteram. O número foram 3.000 batizados. O que devemos fazer? Arrependei-vos e convertei-vos. E cada um foram batizados em nome de Jesus. Cada um. Um momento de arrependimento, de contrição. Tempo de graça e de glória. Porque enfrentou o obstáculo. Venceu na paz e na direção do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós paramos no versículo 41 do capítulo 2. Eu quero retomar aqui o versículo 42 em diante. E eu queria que você abrisse aí, está com a sua Bíblia aberta? Atos capítulo 2, versículo 42. Do versículo 42 ao 47, Lucas descreve o viver normal, o viver diário da igreja. Notem que o livro é atos, feitos, acontecimentos, marcantes, que fizeram com que a igreja se tornasse aquilo que ela deveria ser. Foram coisas fantásticas que aconteceram. No entanto, a igreja não vivia apenas de coisas fantásticas, a igreja vivia do dia a dia. Como era o viver diário da igreja? Lucas, aqui do versículo 42 ao 47, ele descreve o viver semanal, diário. Olha lá, o que acontecia entre um ato e outro ato? Em outras palavras, entre o derramar do Espírito Santo e mais algo que vai acontecer no capítulo 3. Como é que eles viviam? Viviam assim. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esse era o viver diário. Viver diário. O que nós temos aprendido? Qual é o ensino? Quem que nos tem ensinado? Os apóstolos. O que eles falaram? Isso. E quando, por favor, por favor. Quando eu falo de apóstolos, eu não estou falando desses apóstolos odiernos, isto é, modernos, os apóstolos de hoje. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando daqueles apóstolos, daqueles que andaram com Jesus, que são testemunha da sua morte, ressurreição, que viram Jesus. Certo? Eu estou falando daqueles que em cima dos quais a nossa fé é construída. É deles. Então pronto. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então eu estou falando daquilo que os apóstolos ensinaram, do Novo Testamento. Na comunhão, no partir do pão, nas orações. Se eles perseveravam, significa logo de cara que havia lutas, dificuldades para que eles não permanecessem. Então havia lutas para que eles não, tentando os impedir de perseverar no ensino, na doutrina dos apóstolos. Outros ensinamentos haviam também. Muitas filosofias, muitas coisas. Mas eles tinham que perseverar. Perseverar na comunhão. Às vezes é tão difícil perseverar na comunhão, no dia a dia, né? Nas coisas normais da vida. Todos nós temos famílias. E como às vezes é difícil, às vezes na própria família, não é?
Às vezes é o irmão que puxa o cabelo da irmã e o do irmão, enfim, há uma brigaria, um desencontro, mas de repente todo mundo se abraça de novo, comunhão, estamos juntos. Na igreja, que dificuldade para a gente estar juntos. E às vezes Deus coloca, parece que Deus coloca de propósito umas pessoas complicadas do nosso lado, né? E aí é como se aquilo fosse um exercício para você e para mim, não é? Então eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Há uma luta por permanecer nisso. Isso era a vida diária do crente. Há uma descrição aqui da vida diária do crente, né? Da vida diária da igreja. Todo dia, partir do pão, comunhão, oração, ensino da palavra. Ensino da palavra. Estamos hoje aqui estudando a palavra. O que a igreja faz diariamente? Está aqui. Palavra, comunhão, partir do pão, oração. O que mais? Em cada alma havia temor. Temor. Reverência. Nós servimos ao Deus vivo. O nosso Deus não foi embora, não nos abandonou. Ele está vivo, Ele intercede, Ele é o Senhor, Ele nos ama. E habita em nós o seu Espírito Santo. Uau! Havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Em outras palavras, naquela comunidade, na igreja, a igreja era uma igreja que partilhava. Não havia a igreja de rico e igreja de pobre. Não havia. Havia igreja. Caiu aqui um acidente de percurso. Hoje em dia é muito engraçado, eu ouço pessoas falar assim, a determinada igreja, mas aquela igreja lá é só para rico. Aquela igreja alcança os pobres, então a igreja é só de pobre. Mas esta igreja aqui não é uma igreja assim. Esta igreja aqui é a igreja. Não é uma igreja que faz acepção de pessoas, então é uma igreja só de brancos, ou então uma igreja só de negros, ou então só de asiáticos, ou então só de A, B, C, D. Não, é a igreja. É assim que a igreja vive. É assim que a igreja proclama. Ou deveria ser. À medida que alguém tinha necessidade, estava lá, perseveravam unânimes no templo, unânimes, juntos. Partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria, singeleza de coração. Naquela época não tinha tempos suntuosos, então não tinha preocupação com isso. Naquela época a igreja não precisava. Interessante agora com esse negócio da Covid, quando o templo, a construção onde nós vamos nos reunir, elas estão fechadas, fadadas, elas estão impedidas. Aqui mesmo em Colombo nós tínhamos um local alugado onde era o templo. Aí de repente não podíamos mais nos reunir porque, não é a igreja, e ninguém pode ir na igreja, porque a igreja pode contaminar, pode isso, aquilo outro. Pode até mesmo. Mas foi ótimo, entre aspas, porque nós fomos obrigados a sair do templo para as casas. Para as casas. Ajuntamento de casa em casa. Famílias. Qual é o problema? Nenhum. Qual é o problema de ter um templo? Nenhum. Mas o templo não pode, o templo construção, vocês estão me entendendo? O templo não pode tirar a verdade maravilhosa da presença de Deus. Então, quando na sua casa você se reúne com o seu esposo ou com a sua família, ou você se reúne com alguém e ora e lê a Bíblia, Deus ali está. É templo, é culto. Pastor, podemos depois nos reunir com gente, com um grupo maior? Sim, que maravilha. Quando é que vamos nos abraçar mais? Vamos nos abraçando. Tempos difíceis. Mas a igreja começou assim, com tempos difíceis.
tempos de zombaria. Também os temos hoje, as mesmas zombarias. Louvavam a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Assim era o dia normal da igreja. Então, o livro de Atos, eu já falei isso aqui uma vez, o livro de Atos não é um livro de pouco tempo. Levou muito tempo esse livro para acontecer. Porque Lucas não está preocupado de contar o dia a dia, o diário da igreja. Lucas está contando aquilo que foi impactando, marcando, transformando, aquilo que impedia a igreja, ou que tentava impedir a igreja, ou tenta impedir você, de você não ser e você não desenvolver o ministério que Deus tem para você. Porque Deus tem um ministério para você, não tem? Tem. Porque Deus diz, a palavra de Deus de Efésios diz que aquele que desceu, ele subiu, Jesus. E ele subiu, e ao subir concedeu dons aos homens. Todo mundo tem dons, capacitação, ministérios. Todo crente tem ministério. Todo crente tem um ministério que não é dele, é de Deus. Todos nós temos capacitação para fazer, para ir, para proclamar, para desenvolver. Todos nós. E quando nós nos propomos a fazer a vontade de Deus e ser para a glória de Deus, nós vamos enfrentar os mesmos obstáculos daquela época. E nós temos que aprender com nossos irmãos do passado como eles venceram. Não ficar iludido pensando que nós não vamos ter o problema. Vamos ter, querido. Vamos ter. Todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus, todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus, sofrerá perseguições. Pronto. Lucas está descrevendo isso em Atos dos Apóstolos. Aquilo que a igreja foi sofrendo de perseguição, aquilo que a igreja foi sofrendo de barreiras, de impedimentos, para que a igreja, os apóstolos, os crentes, não abrisse a sua boca, não proclamasse o evangelho, não espalhasse o evangelho, não vivesse o evangelho. Em Atos, você vai ver o Senhor vencendo. Assim vivia a igreja. Na doutrina, na comunhão, no partir do pão, vendo as necessidades uns dos outros, todo mundo tinha tudo em comum, está passando lutas e necessidades. Não é possível que um crente esteja passando necessidade e o outro não. Não é possível que tenha um crente cheio de abundância e tenha outros crentes mendigando pão. Esse é o desafio para a igreja moderna, esse é o desafio para a igreja desde aquela época. Um segurar o outro. Não é possível que na sua casa tenha comida à vontade e na casa de um irmão não está podendo ir no supermercado porque está em lockdown e não pode fazer compra. Pô, é um bom motivo você sair e fazer compra por aquele que está lá. Não tem condições. É uma boa coisa a gente perguntar, está conseguindo fazer compra? Está conseguindo ir no supermercado? Tem recursos? Como é que estão as coisas? Tá? Ninguém passar. Capítulo 3. Mais um grande ato está acontecendo. E aí, Lucas começa a narrar. Pedro e João subiam ao templo para a oração. E lá no meio do caminho, encontraram um coxo de nascença, versículo 2, capítulo 3. Vão lendo comigo. O qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Então o cara estava ali, posto por alguém, e ele ficava sempre ali pedindo uma esmolinha por amor de Deus. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Uma esmolinha, por amor de Deus, né? Na porta da igreja, na porta do templo. Tem mais é que falar em nome de Deus, para ver se sensibiliza. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Uau! Preste bem atenção aqui. Ele os olhava atentamente.
esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar. E entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele mesmo, o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceram. Pedro e João estão indo para o templo. Normal. Vida normal. Vida que segue. Mas no meio do caminho tem uma pedra. Né? No meio do caminho tem um coxo. Um que não podia andar. Um que vivia da esmola. Um que não podia ir e vir. Um lockdown de pernas. Era assim que aquele homem tinha. E todo mundo passava, ele pediu uma esmola. E olhou para Pedro e pediu também. Está pedindo para todo mundo, ele está pedindo para a comunidade. Dá uma esmolinha, pelo amor de Deus, dá uma esmolinha, pelo amor de Deus, dá uma esmolinha, pelo amor de Deus, dá uma esmolinha, pelo amor de Deus. Pedro passa e Pedro diz, olha para nós. Ele não estava olhando para Pedro, ele estava pedindo assim a granel, né? Ou melhor, ele estava pedindo atacado. Ele estava pedindo para todo mundo que passava. Dá uma esmola aí, dá uma esmola aqui, dá uma esmola aqui. Pedro diz, olha para mim, olha para nós, olha para nós. Aí o cara olhou. E Pedro vai dizer para ele, não tem ouro e nem prata. Em nome de Jesus, levanta e anda. Conta-se que um dia, Tomás de Aquino foi visitar o Papa. E os papas têm mania de dizer que são os São Pedros, os atuais, né, os herdeiros de Pedro. E diz que Tomás de Aquino foi visitar o Papa e o Papa falou assim, Tomás de Aquino, vem comigo. E aí o Papa abriu assim os tesouros do Vaticano. Olha aqui, olha aqui, olha isso, olha aquilo outro. Tomás, a igreja, Pedro não pode mais dizer, não tenho ouro e nem prata. Pedro não pode mais dizer, não tenho ouro nem prata, porque agora nós estamos, cheio da funfa. Né? Nós agora estamos bem. Não tenho ouro nem prata, Pedro naquela época. Mas agora não, nós temos ouro e temos prata. Não podemos falar isso, senão estaríamos mentindo. Aí Tomás de Aquino diz a historieta. Respondeu, Santo Padre, a igreja e Pedro não pode mais dizer que não tem prata nem ouro. Não pode. Mas também não pode dizer, em nome de Jesus, anda. Interessante porque qual é aqui o grande obstáculo? O grande obstáculo aqui é como é que você vai fazer a obra de Deus ou realizar qualquer coisa se você não tem a condição, se você não tem os recursos. O mundo está clamando, dá uma esmolinha, mas cadê os recursos? Quando a igreja está mais preocupada com os recursos financeiros para fazer, a igreja perde de vista aquilo que Pedro e João tinham. E o que é que Pedro e João tinham?
Pedro tinha, olha para nós. Paulo vai dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha para nós. A gente não tem ouro e nem prata. Você está pedindo esmola, nós até queremos te ajudar, mas nós não temos. Mas nós temos algo que eu quero te dar. Em nome de Jesus, o Nazareno anda. E botou a mão, pegou pela mão direita, levantou, e os seus artelhos, tudo começou a consertar, a esticar, e ele salta e sai saltando, e sai pululando, e sai gritando. É impressionante. Eu vejo umas certas igrejas filmando milagres, né? E os caras, o que você vai? Eu não podia andar, agora estou andando. Legal. Mas um negócio assim tão sem graça que não dá nem para dizer, não precisa nem dizer que eu sei que aquilo é falso. Porque o cara que é paralítico, tetraplégico, impedido, coxo de nascer, sei lá, quando ele é livre, agora ele é curado, é igual esse cara, não dá para reter, tem que sair pulando, sai saltando, sai gritando, sai louvando, sai exaltando, não é? Ele sai assim e entra no templo dando glória, louvando, bendizendo. E todo mundo ouve e sabe, esse cara é aquele paralítico, cara. Ele sempre ficava aqui na Porta Formosa, é mesmo. E todos ficaram impactados com aquilo. Todos. Aí, apegando-se a ele e a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Então todo mundo correu para Pedro. O que é isso? O que aconteceu? Reuniu aquela grande multidão e Pedro, cheio do Espírito, prega. Aproveita a oportunidade para pregar. E o que ele fala, você precisa prestar atenção. Olha aí o versículo 12. Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Disto o quê? Da cura do coxo. Por que vocês estão maravilhados? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Gente, olha que frase. E aqui Pedro quebra umas ideias que nós, os evangélicos, às vezes temos. Às vezes a gente pensa que certos milagres acontecem se a gente for piedoso. Eu estou aqui consagrado, eu estou aqui fazendo um jejum, eu estou aqui buscando a face do Altíssimo, eu estou aqui em santo procedimento, piedade, e então nós vamos ter uma noite de poder e maravilha, porque eu estou aqui me consagrado. Pedro está dizendo logo de cara, nenhum milagre de Deus acontece porque eu sou piedoso. Por que vocês estão maravilhados? Como se pelo próprio poder, nosso próprio poder, ou pela nossa própria piedade, pela maneira sacrossanta que vivemos, é que nós tivemos capacidade, homem de Deus, para fazê-lo andar. Nós não temos ouro nem prata e também não temos nenhuma capacidade em nós mesmos. O que nós temos? Cristo Jesus em nós. É pela fé. A fé é dom de Deus. A fé é em Cristo Jesus. Vocês estão admirados porque eu fiz alguma coisa? Não, eu não fiz nada, não. Vocês estão maravilhados porque vocês acham que Deus não pode fazer prodígios, milagres e sinais? Não, ele pode fazer e ele faz coisas maravilhosas. Por que vocês estão assim, maravilhados? Não somos nós, diz o versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negaste perante Pilatos. Vocês querem Barrabás ou querem esse Jesus? Barrabás. Vocês negaste e traíste. Pedro levanta diante daquele povo e diz: vocês são traidores, traíram a Jesus. Foi Jesus.
Vós negastes o santo, o justo, e pedis que vos concedesse um homicida, Barrabás. De sorte que vocês mataram o autor da vida. Quem é Jesus? O autor da vida. A quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Vocês, ó humanos, nós, ó seres humanos, ó pecadores, todos nós. Vocês mataram, nós matamos o autor da vida. Foi por causa dos nossos pecados que ele foi parar na morte. Foi parar na cruz. Nós matamos. Não foram os judeus que mataram. Não foram os romanos que mataram. Foram os judeus, os romanos, os brasileiros, os portugueses, os índios, todos nós. Todos pecaram. Nós matamos a Jesus naquela cruz. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vede e reconheceis. Sim, versículo 16, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de vós, de todos vós. Ah, o milagre acontece porque eu estou sendo muito piedoso. Ah, porque eu estou fazendo jejum e oração. Ah, o milagre acontece porque, afinal de contas, fulano de tal é um homem de Deus. Fulana de tal é uma mulher de Deus. Então o milagre acontece porque temos aqui uma mulher de Deus. Não! O milagre acontece pela fé em Cristo Jesus. É Jesus que foi morto, que Deus o ressuscitou. É o poder dele, é a fé dele, é ele que dá saúde perfeita àquele. Por isso que em certos lugares, em certos ajuntamentos, em certos lugares, você pensa assim, por que aconteceu aquele milagre e não aconteceu aquele outro? Fé. Alguém creu. Alguém creu em Jesus. Jesus caminhava no meio da multidão, todo mundo encostava em Jesus. Todo mundo encostava, relava, apertava Jesus. E ele para e diz, epa, alguém me tocou. Como alguém me tocou? Todo mundo te tocou, disseram os discípulos. Senhor, nós estamos no meio da multidão, ai que caos. Como é que o senhor diz que alguém me tocou? Alguém me tocou. Naquela multidão inteira que esbarrava em Jesus, alguém me tocou. Porque de mim saiu o poder. Uma mulher que não podia encostar ninguém. Uma mulher que estava há 12 anos sofrendo de hemorragia, e a hemorragia naquela época fazia com que as mulheres ficassem à margem da sociedade. Onde sentava era impuro. Não podia estar em lugar nenhum. 12 anos que aquela mulher gastou tudo que tinha. E aquela mulher, num lance de fé, num relance, ela diz, se eu tocar na veste, eu não preciso esbarrar nem nas mãos dele, mas na veste. Fé. Pedro e João aqui reafirma isso nesse momento fantástico. No momento que o ataque era, você só consegue realizar a obra de Deus se você tiver dinheiro. Como é que você vai abrir a igreja? Como é que você vai abrir isso, aquilo, outro? Como é que você não tem recursos financeiros? Como é que você vai construir isso, ou fazer aquilo outro, ou montar esta empresa para a glória de Jesus? Como é que você vai fazer isso? Não vai fazer. E as pessoas só querem se tiver os recursos. Nós somos muito mais o Tomé, a gente reclama do Tomé, mas a gente é muito Tomé. Se eu não ver, eu não vou crer. Bem-aventurados que não viram, Tomé, e creram. Visão é mais importante do que condição. Visão, saber o que Deus quer que você faça e você andar por fé para fazer é mais importante você ter a condição de fazer e não fazer. Então Pedro aproveita esse momento, essa crise para dizer, eu não tenho condições. Eu não tenho mesmo.
Eu não tenho condições de fazer, não tenho recursos para ajudar esse pobre. Eu não tenho recursos para abrir isso ou abrir aquilo outro. Não tenho. Mas em nome de Jesus Cristo, anda, anda. Começa a andar. Né? Começa a caminhar, começa a ver, começa a falar. Não espere ter para fazer. Comece a fazer. Comece a fazer. Comece a orar pelas pessoas. Mas eu não posso orar porque, afinal de contas, eu não sou um homem assim, uma mulher tão especial, eu não sou um homem assim tão ungido, eu não sou assim, eu não tenho uma piedade, eu não sou como pastor fulano, como Beltrana, aquele profeta, missionário, aquilo sim que é homem de Deus. Alô, querido! Começa a manifestar a fé. Vai na casa das pessoas, está doente, ora pelas pessoas. Porque não é pela sua piedade, não é pelo seu próprio poder. É se você crê em Jesus e sei que por quem ora você também crê em Jesus. Versículo 16, é pela fé em nome de Jesus. Pela fé em nome de Jesus é que esse nome me fortaleceu. Olha, você pode ter todos os instrumentos, você pode ter todos os recursos do mundo, você pode ter tudo arrumadinho, bonitinho, funcionando e não ter poder de Deus. E não ter Jesus, não ter fé em Jesus. É Ele que efetua em vós tanto querer quanto realizar. Então o inimigo muitas vezes quer fazer com que a gente pare na obra de Deus, quer que você pare na obra de Deus dizendo, se você não tiver os recursos, como é que você vai se sustentar? Como é que você vai fazer isso ou fazer aquilo outro, se você não tem os recursos? Quando tem os recursos, a pessoa fica com medo de gastar o recurso e depois ficar sem o recurso. Olha, o que eu conheço de igreja e de pessoas que tendo recurso, ficam com... Deus deu um recurso para ele. Mas aí ele fica com medo de gastar o recurso, então ele faz um tesouro. Um tesouro que fica e que a traça e a ferrugem vai comer. Se não comer, a inflação. Se não comer, as coisas da vida. Então tem gente que não faz porque não tem recurso. Então ele pega, eu não tenho recurso, eu não tenho muita piedade, eu não sou um crente muito assim afamado, eu não sou muito sacrossanto, eu não, ou o poder dos milagres e das maravilhas de Deus não vai acontecer e não acontece porque você é piedoso, ou porque você tem poder, ou porque eu tenho. As coisas acontecem porque cremos que o Senhor Jesus continua vivo e operando e operante, trabalhador. Ele não está parado. E aí você crê. Mas o obstáculo qual é? Primeiro, espera os recursos chegar. Quando a gente tiver o dinheiro, aí nós vamos fazer. Quando você tiver o dinheiro e fizer, isso é legal. Se você fizer, eu diria assim, que legal. Mas isso é administração. Isso não é fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não vêm. Pedro e João romperam com essa cilada dizendo, eu tenho Jesus. Depois Pedro e João rompem para dizer, não somos nós, não sou eu, não é o meu poder, é o Senhor Jesus. E Pedro e João aproveitam a oportunidade para proclamar a Jesus e a convidar o povo, mais uma vez, a se arrepender. O Evangelho, de novo, Lucas expõe o Evangelho de uma maneira didática, própria, assim, ó, no olho, direto. Olha o versículo 17, 18, 19. E agora, irmãos, né, ele acabou de dizer que o pessoal matou Jesus, crucificou Jesus, negou, traiu Jesus. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Foi por ignorância. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas,
Dois pontos. O quê? Que o seu Cristo havia de padecer. Eu fico imaginando que talvez Pedro aqui lembrasse daquele momento, quando caminhando com Jesus, Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem os homens aí que eu sou? Aí os discípulos todos dão uma lista. Dizem que o Senhor é um dos profetas, dizem que o Senhor é Elias, dizem que o Senhor quer dizer muita coisa. Tá bom, aí Pedro responde à pergunta de Jesus quando ele diz assim: mas vós, o que dizeis que eu sou? E aí Pedro diz assim: o Senhor é muito mais do que um profeta, o Senhor é muito mais do que Elias. Não, o Senhor é o Cristo. Pedro tem um insight, uma luz, assim, Pedro, uau! E aí Deus diz para ele assim, Jesus disse para Pedro: ô Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que quem te revelou isso não foi você, nem foi carne, nem sangue. Quem te revelou foi meu Pai. Pedro teve assim uma revelação do Pai. O Pai disse para ele: fui eu, Pedro, fui eu. Ele é o Cristo. Pô, o Pedrão ficou todo cheio. E aí, no meio da caminhada, 5 minutos depois, talvez, Jesus começou a dizer para os discípulos: olha, nós temos que ir para Jerusalém. E lá em Jerusalém, o Filho do Homem vai ser perseguido, vai ser preso, vai padecer e vai morrer. E aí, Pedro diz assim para Jesus: Senhor, tem dó de ti mesmo, tal coisa não vai te acontecer. Pedro repreende a Jesus. Pedro começa a dizer para Jesus que Jesus estava tendo assim, sei lá, um momento de bipolar, estava embaixo. Não, Senhor, tem dó de ti mesmo, para com isso. Pensamento positivo, Senhor Jesus. Nada disso vai acontecer contigo, nada disso vai acontecer. Repete comigo. E aí Jesus olha para o Pedro e diz assim: arreda, Satanás. Quer dizer, o Pedro, que agora há pouco tinha uma revelação de Deus, agora tem uma boca de Satanás falando por ele. Arreda, Satanás. Porque não cogita das coisas de Deus. Porque, de fato, Cristo tinha que padecer. Pedro aprendeu. E agora ele está pregando e deve estar lembrando lá de como ele falou besteira. Foi ignorância. Cristo havia de padecer. Senão ele não poderia perdoar os nossos pecados, o justo pelo injusto. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Igreja tem uma pregação, irmãos, tem uma proclamação. A pessoa só pode fazer parte do corpo de Cristo quando ela entende isso aqui. Eu neguei, eu traí, eu apedrejei, eu fui a causa da morte de Jesus. Meus pecados, por mim, foi por mim, ele morreu por mim, porque eu o matei. Por causa da minha vida, das minhas mazelas, da minha maneira de ser. Aí você diz: para, e agora eu quero viver para ele. Arrependei-vos. E convertei-vos. Arrepender, você sabe, é aquela reação de você dizer: eu sou pecador e eu preciso do perdão. Mas a conversão tem a ver com: eu ia caminhando para lá, mas agora eu volto para Jesus, eu me converto, viro à direita ou viro à esquerda. É uma conversão. Eu estava caminhando para longe de Jesus, mas agora eu me volto para Jesus. Eu andava segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade da carne. Eu andava segundo o Deus desse século. Eu era cavalo de Satanás. Eu era escravo do pecado, das minhas vontades, dos meus prazeres. Eu era isso e eu não queria nada com Jesus. Mas agora eu encontrei Jesus e eu me arrependo dos meus pecados e agora eu me converto. Conversão é você voltar-se para. É voltar para Jesus. Pode ser que você é pouca coisa, alguns poucos graus, mas é suficiente para você errar o alvo e caminhar olhando para Jesus. Volte para Jesus.
autor e consumador da nossa fé, autor da vida, consumador. Ele é o primeiro, o alfa e o ômega, é com ele que você vai se acertar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. As pessoas falam muito mal da igreja, as pessoas falam mal daquilo. É verdade que falam mal, podem falar mal, mas o seu negócio é com Jesus. É com Jesus que você vai se acertar. Olha, você não tem desculpa. Naquele dia, quando você se apresentar diante dele, ou quando ele voltar, naquele dia que você chegar lá, oi, e agora? Jesus vai dizer, sim, pois não, e aí? O que você vai falar para Jesus? Para você entrar na eternidade com Cristo? O que você vai falar? Você vai querer usar qual desculpa? Ah, porque a igreja que eu estava tinha um apóstolo lá, mas ele mentia pra gente. Ah, porque a igreja tal tinha tantos pecadores, tinha o pastor A, B, C, D, tudo sem vergonha, tudo de repente é sem vergonha mesmo. E aí você, por causa daquelas coisas, você não entrou, você não acreditou, você não se voltou para Jesus. Filhinho, volte para Jesus, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Volte para Jesus. Versículo 20. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Que ele envie o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Para que venha tempo de descanso, de sábados. Jesus diz, vinde a mim quem está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, disse Jesus. É com Jesus. Converta-se para Jesus. Como você aprende de Jesus? Como você conhece Jesus? Olha para nós. Vou falar que nem Pedro e João agora. Olha para nós. Olha para homens de Deus e mulheres de Deus que estão próximos de você, pela vida, pelo testemunho, pela alegria, pelo amor. Olhe para eles, imita. Mas principalmente, olha para a palavra. Medita na palavra. Olhe quem é Jesus, o autor da vida. Aprenda, dependa, viva de Jesus. Ah, eu não tenho recursos. Dependa de Jesus. Ah, eu tenho que trabalhar para ter recurso. Tem, mas dependa de Jesus. Olhe para o alto. Buscai as coisas lá do alto e não as que são daqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta em Deus, diz o apóstolo Paulo. É do Senhor. Nós somos dele e ele é nosso. A Bíblia diz, nunca se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. A gente dorme e Deus trabalha. Deus cuida de nós. Ele é o Senhor. Confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Salmo 37. Arrependei-vos e volte-se. Volte para Jesus. Talvez você seja tão pertinho, né? Você às vezes está tão pertinho, você sabe que Jesus é, você sabe que Jesus é o Senhor. Você sabe. Mas está ainda fazendo coisas que o Senhor não se agrada. Não traia, não negue, arrependa-se e converta e volte-se para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Não é à toa que Pedro fala com ousadia. Não tenho ouro nem prata, nem fazemos recolhimento de oferta, não temos. Mas temos uma coisa. Temos Jesus. Temos Jesus. Se não sobrar nada na sua vida e sobrar Jesus, você tem tudo. Mas você pode ter tudo na sua vida, ganhar o mundo
e por um pouquinho, um milímetro, perder Jesus. Um jovem rico chegou para Jesus e, mestre, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala dos mandamentos e enumera alguns e o jovem diz, tudo isso eu já tenho feito, Senhor. Jesus diz assim, falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem, dê aos pobres e me segue. Você sabe que é aquela história do garoto, ele tendo muitas propriedades, ele não seguiu Jesus. O texto diz que Jesus ficou muito triste. Muito triste. Por um pouquinho, você me persuades a ser. Aquele rei disse isso para Paulo. Paulo, por pouco você me persuades a ser cristão. Por pouco. Olha, cara, quase que você consegue fazer com que eu me arrependa e me converta. Quase, por pouco. Pouquinho. E Pedro diz, quem dera, por pouco ou por muito, quem dera que todos pudessem conhecer o autor da vida. Ele é o dono da sua vida e da minha vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Não fique confiando em coisas, assim como também não permita que o ataque das trevas para te fazer calar, dizendo que você não pode, não vai, porque não tem os recursos humanos, que isso também não te faça parar. Que você diz, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos, mais uma vez. Ó Deus, eu suplico a Tua graça e o Teu perdão. Ó Santo Espírito que habita em nós, visita cada um daqueles que me ouvem e faz aquilo que nenhum pregador pode fazer. Convença-os do pecado, da justiça e do juízo. Da graça, da fé, para que voltem-se para o Senhor, voltem para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Assim nós rogamos as tuas bênçãos, perdoa os nossos pecados e faz de nós instrumentos que não andam por vista, mas anda pela fé no autor da vida, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Derrama a tua graça sobre nós te suplicamos. E derrama a sua bênção sobre cada lar, cada família que nos ouve. Ou visita agora, Senhor. Tira todo medo, tira toda incerteza, tira toda insegurança, tira toda depressão, tira, Senhor, toda incredulidade. Repreende, Senhor, toda seta do maligno. Nós te suplicamos agora, e que eles vejam a tua glória, e vejam a tua presença, e amem ao Senhor Jesus, e busquem no Senhor Jesus, e caminhem para a honra e glória do teu santo nome. Assim nós rogamos, e rogamos em nome de Jesus, na bênção do Senhor, para a glória do Senhor. Amém, 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 amém. Meus filhos queridos, que bom que você esteve comigo até agora, que privilégio. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus encha a sua casa da presença de Jesus. Nada é mais precioso do que Jesus. Que bom que você está comigo até agora, que honra. Tantas lives, tanta coisa na televisão, tantos filmes, tanta coisa. E você aqui comigo, nossa, que privilégio eu tenho.
E eu queria que você orasse por nós, orasse aqui pela missão, Projeto Zero, orasse pelo sul do Brasil, pelos pastores aqui do sul. Há muita luta, muita brava, muita perseguição no sentido de opressão. E nós precisamos que o Senhor levante uma geração, homens e mulheres, que só temam ao Senhor Jesus Cristo, que vão vencendo todas as barreiras e proclamando a Ele, que reina pelos séculos dos séculos. Então ore por nós. Ore aqui pelo trabalho em Colombo, onde nós estamos. Ore pelo trabalho em Foz do Iguaçu, onde está a Hernani e Licinha. Ore pelo trabalho em Joinville, onde está o Felipe. Ore também pelo trabalho que nós vamos abrir no final do ano, no início do ano, em São Francisco do Sul. Nós precisamos de pessoas que Deus levante, pessoas para ajudar, para levantar, para que nós temos uma obra enorme para restaurar ali em São Francisco do Sul, onde nós queremos que seja um acampamento, a base da missão Projeto Zero, e onde vamos ter também um instituto de preparação de missionários para espalhar. Então, quem sabe Deus vai querer que você participe disso. Ore, se você tiver interesse, pois entre em contato conosco. Nós estamos orando para que Deus levante esses mantenedores. Deus te abençoe. Até quarta-feira que vem, se Deus assim o permitir, nós vamos continuar. Leia a palavra, leia Atos dos Apóstolos, já vai vendo os obstáculos que temos e vamos vencendo. Vamos vencendo. Não permita que ninguém zombe e não permita que as circunstâncias financeiras da vida diga que você deve ou não fazer. É Jesus, só Ele. Levanta e anda. Beijo no coração.